Dando sequência aos nossos estudos da quarta-feira, as doutrinas fundamentais, estamos na Cristologia, e dentro da doutrina acerca da pessoa de Cristo, nós temos visto aqui a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez enquanto veio a este mundo no seu ministério, e especialmente na sua morte e ressurreição. Nós já vimos a parte do esvaziamento de Cristo, que é a disposição humilde, do qual o Senhor abriu mão da sua glória celestial e veio a este mundo nascer como um ser humano. Depois nós vimos a obra redentora, temos visto essa obra até este momento, e nós vamos avançar nela. E a obra redentora de Jesus Cristo é a obra que envolve especialmente a questão da morte e da ressurreição. Então nós vimos que redimir, esse termo, essa palavra, vem no contexto bíblico do mercado de escravos, significa comprar os direitos, comprar a liberdade de um escravo. Então quando a Bíblia usa esse termo para falar daquilo que Cristo fez por nós, Jesus nos redimiu, ele nos livrou, nos comprou o nosso direito dentro desse mercado de escravos. E nós vimos que nós éramos escravos do pecado, então Deus nos tira das garras do pecado e nos compra para ele. Nós agora não somos mais... A ideia é que Jesus não compra os nossos direitos e dá liberdade no sentido vivam de qualquer jeito, não. Agora nós temos outro Senhor. Antes o nosso Senhor era o pecado, ele era o nosso dono. Nós éramos escravos dele. Agora em Cristo nós não somos livres para viver de qualquer jeito. Não, nós somos agora escravos de Cristo. Ele se torna o nosso dono, porque ele nos comprou. Tá? Isso precisa estar sempre muito bem claro. E aí, dentro desta obra redentora, nós vimos vários aspectos acerca dela. Primeiro, nós vimos que ela foi uma obra pré-determinada, ou seja, foi planejada com antecedência. Então, esse plano da redenção foi planejado por Deus. E nós vimos com que antecedência isso foi feito. A Bíblia diz que antes mesmo da criação do mundo. Então, antes mesmo de Deus fazer todas as coisas criadas, o planeta, o ser humano, Deus já tinha o plano redentor. Na sua soberania, ele já sabia exatamente o que aconteceria, sabia exatamente acerca da nossa queda, e ele já tinha um plano para resolver esse nosso problema. E aí nós vimos a base bíblica para isso. Depois nós vimos que também foi uma obra voluntária, ou seja, por livre escolha. Isso tem um significado também importante para nós. Por quê? Porque tira de nós qualquer valor. Quando a gente diz que foi uma obra voluntária, significa que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Espírito Santo, eles decidem por livre escolha, sem nenhum tipo de justificativa em nós, vir nos resgatar. Ou seja, ele não viu nada de bom. Jesus veio nos salvar porque nós somos bonzinhos, nós somos bonitinhos, nós somos queridinhos, nós somos um povo legalzinho. Não havia nada em nós que atraísse alguém que é santo e perfeito. Pelo contrário, em nós só há imperfeição, só há pecado, só há rebeldia. Então, enquanto ainda pecadores, Deus nos amou e decidiu nos salvar de uma ação livre, sem nenhum tipo de coerção. Ele vem em nosso favor. Isso elimina a possibilidade de nós encontrarmos em nós algum tipo de justificativo. Não, mas Deus me salvou porque eu sou alguém bom. Eu mereço ser salvo. O fato de ser uma ação voluntária elimina essa possibilidade. Vimos também base bíblica para isso. Também vimos já que ela foi uma obra vicária. E aí nós vimos que essa palavra, que já não está mais tanto em uso nos nossos dias, ela tem o significado de substitutiva. Então, Jesus, ele vem e morre em favor de pecadores e no lugar de pecadores. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. Ele cumpriu a pena que estava sobre nós. Então, isso significa vicária, uma morte substitutiva. Vimos também a base bíblica para isso. Também já vimos aqui que ela foi, acho que nós paramos aqui, se não me engano, sacrificial. Ou seja,
foi uma obra como sacrifício pelo pecado. A morte de Cristo foi o sacrifício pelo nosso pecado. Ou seja, Jesus entregou a si mesmo como uma oferta voluntária e sacrificial em favor dos outros, em favor do seu povo, daqueles a quem Deus elegeu de maneira soberana. Temos também o texto sobre isso. E aí nós paramos exatamente nesse outro ponto. Agora nós vamos ver algumas palavrinhas, alguns aspectos dessa obra que são palavras bem importantes, biblicamente falando, e por outro lado são palavras que talvez muitas pessoas, mesmo cristãos, não saibam explicar o que significam essas palavras. A primeira delas é que a obra redentora de Cristo é uma obra expiatória. E aí eu peço que você pense por um instante o que você entende por isso. Se você tivesse que explicar que a obra de Cristo por você é uma obra expiatória, o que você responderia? Qual seria a sua explicação sobre isso? Será que Jesus estava nos espiando pela porta? Nos olhou pela fechadura do nosso quarto e resolveu nos salvar? Será que é isso? Claro que não, né, irmãos? A palavra expiar significa purificar, pagar pelos pecados. Talvez uma expressão bem comum, pelo menos era, eu estou ficando velho, talvez não seja mais, né? Os jovens aí talvez vão dizer, não, isso não existe mais, ninguém mais fala isso, pastor. Bode expiatório. Eu me lembrava do colégio, quando acontecia as confusão, alguém levava a culpa e diziam, pegaram ele para bode expiatório. Que era a ideia de que ele não era o principal organizador da bagunça, mas botaram a culpa nele. Ele carregou a nossa culpa. Da onde vem a expressão bode expiatório? Vem da Bíblia. Vem de uma prática dos hebreus. Vem do Antigo Testamento, do livro de Levítico. No livro de Levítico havia um dia que Deus determinou como o dia da expiação. Era um dia que era comemorado entre o povo de Israel, do qual eles promoviam um sacrifício em favor do pecado do povo. Era um dia no ano onde era feito um sacrifício que carregava a culpa da nação de Israel. E neste dia, Deus determinou que o sacerdote ele deveria levar até o altar 2 bodes. Um desses bodes ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido no altar. E o outro bode, o sumo sacerdote, ele impunha a mão sobre ele, demonstrava que aquele bode ali estava carregando o pecado da nação de Israel, e esse bode era solto no deserto. Era solto para longe do povo, longe do acampamento dos israelitas. Então aquele bode que era solto, ele simbolizava que aquele bode estava levando os pecados do povo para longe. Ele estava carregando a culpa do povo. É daí que vem a expressão o bode expiatório. O bode que leva a culpa. O bode não tinha culpa. Era o bode ali, né? Talvez deu uma cabeçada em alguém, mas a ideia é um inocente ali que está indo para lá e está carregando todos os pecados da nação. E ele era solto para morrer no deserto, longe do povo. A ideia era de carregar. Você vê como Deus providenciava algumas aulas para eles, para que eles pudessem entender o que Cristo viria fazer por eles. Porque é exatamente isso que Cristo faz. A sua morte como consequência da nossa culpa. Ele vai carregar os nossos pecados, levar para longe esses pecados. Então, quando a gente fala em expiação, a expiação substitutiva de Cristo, porque nós aliamos os outros conceitos, se refere exatamente a isso, o fato de que Jesus Cristo morreu em favor de pecadores e ele carrega a nossa culpa. Ele leva para longe essa culpa. E aí eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3. Para que a gente entenda bem o porquê que isso aconteceu, né? Por que isso era necessário. Romanos 3, a partir do verso 9. E aqui em Romanos 3,
Paulo ele tem trabalhado a ideia de que ele tem contraposto a mentalidade judaica que se achava um povo especial, um povo diferente dos outros. O que o judeu dizia? O gentio é pecador, nós não somos. Eles tinham a ideia de que os outros eram pecadores. Eles eram o povo de Deus. E aí Paulo vem trabalhando isso. E ele começa no verso 9 dizendo: pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estamos sob o poder do pecado. Ele diz, olha, todo mundo está debaixo dessa escravidão. Todos somos escravos do pecado. E ele cita a Bíblia, como afirma as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Essa é a descrição da humanidade, ele diz. Todos nós pecamos, não há um justo, não há um sábio, todo ser humano se desviou. Isso coloca todo mundo dentro do mesmo barco. Todos nós somos pecadores. E aí depois, no verso 23 desse mesmo capítulo, ele diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Diz, olha, todo ser humano pecou e é incapaz de atingir o santo padrão de Deus. Ninguém consegue ser santo como Deus é santo. Todos nós pecamos. E a ideia é que um único pecado, ele é suficiente para nos condenar. Imagina uma vida de pecado. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e do jardim de Deus por um ato de desobediência. Nós, desde que nascemos, não fazemos nada além de pecar. Somos incapazes de atingir o padrão santo de Deus. Então esse é o ponto do capítulo 3. Ele deixa claro, para que ninguém tenha algum tipo de justificativa. Não, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca menti. Esse é o padrão nosso de moralidade dos nossos dias. Alguém é bom se ele nunca fez essas coisas. Mas se você investigar, todo mundo já cobiçou, todo mundo já mentiu, todo mundo já cometeu crimes contra Deus. Isso é ponto pacífico. Agora, se todos somos pecadores, o que nós merecemos? Ele vai dizer lá em Romanos 6. Romanos 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte. Essa é a retribuição. A justa retribuição pelos nossos pecados é a morte. Graças a Deus, Paulo não para ali, Ele continua. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz, o preço é esse. E esse preço, ele precisa ser satisfeito para que sejamos salvos. Esse é o ponto. Deus, ele não pode simplesmente dizer assim, olha, está cancelado. Eu vou me esquecer dos pecados cometidos. Não, porque aí ele cai em contradição à sua própria pessoa na questão da justiça. Se Deus ele é um Deus justo, ele precisa cobrar o salário da lei, o salário do pecado. E como ele poderia fazer isso? Talvez a nossa mente pensasse em alguns planos, mas Deus pensou no único plano possível. Era Ele mesmo pagando esse preço por nós. Cristo morreu essa morte. Jesus cumpriu, pagou esse salário por nós. Nós é que merecíamos ter sido pendurados numa cruz. Nós merecíamos. Porque nós vivemos vidas de pecado. Mas aprouve a Deus vir a este mundo e em nosso lugar tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz e tomar a nossa punição.
Tem outro texto que eu gostaria de ler com vocês, seguindo um pouquinho adiante, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Esse texto é bem claro. Então diz ali, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, e isso aqui é importante, aquele que nunca pecou, aquele que não merecia o salário do pecado, aquele que não tinha que morrer, porque ele não tinha pecado, Deus fez dele o homem perfeito, santo, justo, bom, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos, inocentes diante de Deus. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu até hoje procurei, eu tenho um vídeo antigo, deve ter uns 12 anos o vídeo, que tem no YouTube, se você procurar. Procure lá o medidor de bondade. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu tentei baixar ele, mas a qualidade do vídeo é péssima, porque ele é bem antigo. E nesse vídeo, é uma espécie de um teatro lá, uma representação, né? Parece pessoas no céu, e aí eles chegam diante de uma balança. E aí as pessoas são medidas lá num medidor de bondade. E aí a pessoa chega lá e elas dizem, chega com um fichário da vida dele, né? Entrega, o pessoal analisa, tem coisas boas aqui, você fez bons atos de bondade, caridade, daí a pessoa sobe na balança, a balança sempre dá, não é bom o suficiente. Daí eles encaminham para o lado que não é o céu, né? Aí sobe o outro lá, não é bom o suficiente. Aí daqui a pouco chega um todo errado, com um fichário enorme. E os caras dizem, mas olha só quanta coisa ruim você fez, né? Olha só, você aprontou na sua vida. E aí, quando ele vai subir na balança, chega Jesus por trás, bate no ombrinho. Daí o pessoal, você está com ele? Daí Jesus sobe no lugar dele. E daí, bom o suficiente. Daí o outro pode entrar, né? Daí os outros que não passaram ficam indignados, né? Daí o pessoal diz, é isso que significa graça. É favor não merecido, né? Então a ideia é estar associado com Cristo, né? E é a bondade e a santidade de Cristo que é transferida a nós por meio da cruz. Nós somos declarados justos não por nossos méritos, mas por mérito daquele que morreu por nós, uma morte expiatória. E aqui o texto em destaque é Gálatas 3,13. Também é o próximo livro aí onde vocês estão. Gálatas 3:13. Então diz ali, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Qual era a maldição pronunciada pela lei? O que nós lemos em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Essa é a maldição. Cristo nos resgatou disso. Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Tomando ele mesmo. E aí depois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós deveríamos ter sido pendurados no madeiro. Nós merecíamos a morte. Mas Cristo vem e morre por nós. Ele paga esse preço. Uma morte que é expiatória. Ele carrega a nossa culpa. Ele leva para si tudo aquilo que estava sobre nós. Então a ideia é nós jamais conseguiríamos pagar esse preço. Mas, de maneira voluntária, Deus veio ao mundo em Cristo. E aí então ele paga o preço pelos nossos pecados. E é por causa dele que nós somos salvos. É por causa dele que nós agora temos a oportunidade de termos nossos pecados perdoados. Basta que nós creiamos nisso. É apenas isso.
Nós precisamos nos identificar com Ele. Tomar posse daquilo que Ele fez por nós. Essa é a ideia. Por que nem todo mundo vai ser salvo? Porque nem todo mundo crê. Nem todo mundo vai lá e se apropria dessa morte. Se apropria do sangue de Cristo. A gente precisa ir, como se o preço, o valor para nos resgatar está disponível. Mas nós temos que ir até o banco sacar esse dinheiro. Nós temos que ir até Cristo e nos apropriarmos disso, em fé. E qual a evidência de que fazemos isso? Discipulado, relacionamento com Cristo. Estar unido a Ele. Em gratidão, vivermos de acordo com o que Ele diz que devemos viver. Ok? Expiação, deu para entender? Já sabemos explicar o que é agora? Tá, então no final da escola vai ter uma provinha. Vou passar aí para vocês, rapidamente. Certo. Baita troca. A próxima palavrinha também é uma palavra bem importante no contexto das Escrituras e também é uma palavra que a gente pouco usa no nosso dia a dia, que é a propiciação. A obra de Cristo é uma obra propiciatória. Inclusive, nos textos que eu selecionei aqui, a NVT nem traz mais esse termo, ela já traduziu para algo mais moderno. É nisso que a gente perde um pouco com essas traduções mais novas, porque ela é uma palavra que tem um impacto muito importante, ela tem um peso grande. São certas palavras que a gente deveria continuar usando elas, porque elas são a definição perfeita daquilo que elas representam ali. Então, o que é uma obra propiciatória? O que é propiciação? É bem fácil lembrar, é tornar propício. Significa que a obra de Cristo satisfez as exigências de Deus. Fez Deus propício a nós. Apaziguou a ira de Deus e deu satisfação a Ele. No sentido de que Ele não mais é um Deus irado contra nós. Porque Deus nos reconciliou com Ele em Cristo. A ideia é pessoas que estão apartadas, que não tem relacionamento. E ali há um desentendimento entre as partes. Tem uma parte que está braba com a outra, irada com a outra. E aí vem a obra propiciatória que apazigua os ânimos, Como se agora nós não temos mais um olhar irado de Deus, mas um olhar amoroso. Cristo cumpriu, satisfez a exigência de Deus em relação à paz do ser humano com Ele. Então essa palavra, ela carrega essa ideia do apaziguamento, da satisfação em relação à pessoa de Deus. Propiciação é o ato de duas partes, onde a ira de uma é apaziguada para que haja reconciliação entre elas. É isso que significa propiciação. E aí eu tenho alguns textos aqui que eu selecionei. Eu até vou ler na NAA. Eu acho que traz a palavra, daí fica mais claro. Podemos ler as duas, qualquer coisa. 1 João, capítulo 2, verso 2. Vou ler esse texto aqui na NAA e na NVT para a gente fazer a comparação, depois eu leio só na NVT. Então veja só, 1 João 2,2. A NAA traz assim: Ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Aí no 1 João 2,2, na NAA, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. Então, eles optaram por tirar essa palavra que não está tanto uso e trazer uma interpretação dela. Então, pensa só, numa palavrinha só, propiciação, eles traduziram por sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E que muda bastante, Você perde ali o impacto do termo em si. Mas é basicamente essa a ideia, Então, a NVT, a proposta é que a pessoa leia uma vez o texto e já consiga entender. Então, uma pessoa que vai ler pela primeira vez propiciação, dificilmente ela entenderia. Então, aqui eles facilitaram nesse sentido. Depois, no capítulo 4, verso 10, ele diz: É nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho
como sacrifício para o perdão de nossos pecados. E aí, voltando lá para Romanos 3, versos 23 a 26. Pois todo pecado não alcança o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nosso pecado. Aqui que é a palavra propiciação. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim na justiça, a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Olha só, Deus, com a obra de Cristo, ele se mostra justo porque ele cobra o preço, mas ele é o justificador. É ele mesmo quem dá isso para nós. O justo e o justificador. E aí, se nós pensarmos um pouquinho mais abrangentemente, saindo um pouco da religião cristã, você vai ver que esse conceito de propiciação, de apaziguar a ira, é algo comum nas religiões. Existem muitas religiões pagãs mais antigas, assim como tem nos nossos dias hoje, a ideia de que o homem ele aplaca a ira de Deus por meio de ofertas e sacrifícios. Então, especialmente no paganismo, você tinha muito disso. Inclusive sacrifício de pessoas. Pessoas eram sacrificadas para apaziguar a ira de um Deus. Então eles tinham lá, por exemplo, uma seca muito grande. Eles já pensavam, olha, Deus está mandando essa seca porque Ele está irado conosco. Então nós temos que apaziguar essa ira desse Deus. Então eles sacrificavam animais, pessoas, traziam ofertas, enfim. Tinha essa ideia. Ela é uma ideia presente nas religiões. Qual que é a diferença do Deus da Bíblia para todas essas? Porque Deus também exige um sacrifício para apaziguar a sua ira. Qual a diferença do Deus da Bíblia para o Deus pagão? A diferença é que a Bíblia ensina que Deus, o Deus verdadeiro das Escrituras, Ele mesmo proveu o sacrifício. Ou seja, Ele mesmo é aquele que providenciou o cordeiro. Ele mesmo providenciou a maneira do homem ser reconciliado com Ele. E aí na Bíblia, no Novo Testamento, esse ato propiciatório, ele é atribuído a Cristo, que é oferecido em favor dos homens. Tá? Isso envolve a nossa incapacidade, né? Nós jamais seríamos capazes de providenciar a Deus qualquer tipo de sacrifício que fosse agradável a Ele. Então, por isso, aprove Ele fazer, Ele se oferecer. A única maneira é essa. Propiciação por meio de Cristo. Entendido? Propiciação também? Próximo. É uma obra redentora. Nós já vimos lá no início. Uma obra que resgatou a nossa vida por meio de um pagamento. E aí nós temos o texto de 1 Pedro 2, 24. Eu não vou aprofundar muito, porque nós falamos bastante disso lá na primeira aula. 1 Pedro 2, 24. Que diz: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Então aqui você vê bem presente a ideia de que Cristo nos tira do pecado, da escravidão do pecado, né? Nós éramos escravos do pecado, mas não nos traz uma liberdade incondicional, não. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Então Ele nos compra para uma vida nova, uma vida de acordo com Ele mesmo. Nós somos libertos da condenação e do poder do pecado.
E aqui às vezes a gente acaba esquecendo a segunda parte. Nós somos libertos da condenação, ou seja, nós jamais seremos condenados, uma vez que nós adquirimos a justiça de Cristo, uma vez que nós cremos, nós somos declarados justos, estamos salvos, não há mais risco aqui, mas a obra de Cristo na salvação nos liberta também do poder do pecado, desse poder que nos escravizava. Nós agora somos capazes de vencermos o pecado na nossa vida. Conseguiremos ficar sem nenhum tipo de pecado? Não. Sabemos que vamos cometer pecados. Mas nós temos a possibilidade de lutar contra ele. E de muitas vezes vencer a tentação e não pecarmos. Então nós temos aqui uma vitória sobre o poder. Nós não somos mais escravos no sentido de que a única coisa que eu faço é pecar. Não, agora eu tenho discernimento e eu posso escolher o caminho da santidade. Eu posso buscar esse caminho e tentar lutar com todas as minhas forças por uma vida santa. Tá? Então, isso também é importante aqui nessa obra de Cristo. Então, esses são os principais aspectos envolvendo a obra redentora. E aqui eu trago mais alguns adendos sobre isso. Primeiro, após morrer e ser sepultado, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos que a obra redentora, os principais aspectos é a morte e a ressurreição. E a ressurreição de Cristo é o ensino central da fé cristã. De tal forma que se nós negarmos a ressurreição, isso significa que não há mais cristianismo. E aí o principal texto sobre isso é o capítulo 15 de 1 Coríntios. E eu gostaria de ler com vocês desde o verso 14. E aqui fica bem claro na maneira como Paulo coloca. 1 Coríntios 15, a partir do verso 14 até 22. Olha só, ele fala: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nós estamos só perdendo tempo aqui de noite. Nós devíamos estar em casa, comendo, bebendo, aproveitando a vida. Não faz nenhum sentido o que nós estamos fazendo aqui. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, não serve para nada. Nós só estamos perdendo tempo. Esse é o argumento que Paulo está dando. E ele diz ainda: então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. E aí ele faz uma defesa das testemunhas da ressurreição. Ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, primeiro a fé é vã, segundo nós somos todos mentirosos. Ele inclui ele, que é uma testemunha ocular da ressurreição, e todos os demais apóstolos e discípulos que viram Cristo ressurreto. Ele diz: olha, nós somos todos mentirosos. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados, condenados. Nesse caso, todos os que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Todos aqueles que morreram tendo fé, não adiantou nada. Estão condenados da mesma forma. E ele diz um versículo que é um versículo extremamente impactante também. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, e aqui tem muito cristão, se são cristão verdadeiro ou não, a gente não tem como julgar, mas muitos cristãos que esperam todas as bênçãos de Deus para essa vida. Que querem a recuperação da saúde agora, que querem prosperidade agora, que querem sucesso agora, que querem uma vida boa agora. Toda a esperança deles é para o hoje. A evidência da bênção de Deus é uma vida abençoada agora. E olha o que Paulo diz deles, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para agora, se você está atrás de Cristo apenas por uma vida boa neste mundo, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Por quê? Porque essa vida, passa num estalo de dedos, num piscar de olhos. Se nós nos prendermos aqui, nossa esperança for só aqui,
somos os mais infelizes. Por quê? Porque nós estamos felizes hoje e amanhã a dificuldade bate a porta. Nós estamos no conforto hoje e amanhã vem a crise. Nós temos saúde hoje e amanhã estamos doentes. Somos infelizes se nós esperarmos tudo para agora. Agora, se a nossa esperança é eterna, aí não. Aí não tem dificuldade que lhe abale. Aí você sabe que você tem uma eternidade em perfeição, em saúde, em prosperidade, vivendo com o seu Senhor. E ele continua, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele reafirma o seu testemunho. Eu vi. Então Paulo está dizendo, eu vi, eu posso dizer. Cristo ressuscitou dos mortos. E ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Diz, olha, é o primeiro que ressuscitou, mas todos os que creem nele ressuscitarão como ele. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Jesus é o primeiro de muitos. Assim como todos morremos em Adão, porque todos herdamos o pecado de Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Da mesma forma que o pecado entrou por um homem, a salvação também entrou por um homem. Ok aqui? Entenderam esse texto? Alguma dúvida de 1 Coríntios 15? Não? Então aqui tem um recado importante acerca disso. A morte de Cristo, ela teve também um efeito retroativo, fazendo expiação pelo pecado dos crentes do Antigo Testamento. Então aquilo que muita gente pergunta, como que as pessoas eram salvas antes de Jesus vir? De que maneira a salvação era? Exatamente da mesma forma. Crendo no Messias, crendo no Salvador. A diferença é que aqueles que viveram antes de Jesus vir ao mundo, eles criam no Messias Salvador que viria. Eles olhavam na esperança da vinda dele. Nós hoje olhamos para trás, olhamos para o Messias que já veio. Mas é a fé nesse libertador prometido que salva. O libertador prometido que ainda não veio para os crentes do Antigo Testamento, ou o libertador prometido que já veio e que um dia voltará. Tá? Então olha só Romanos ali 3, de novo lá no capítulo 3. De novo aquele textinho que nós já lemos. Mas olha só o que ele vai falar no finalzinho aqui no verso 26. Ele diz ali, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, por sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. E essa parte é importante. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E aí você pensa, mas como seria possível que Deus, o único totalmente santo, perfeito, tolerasse o pecado humano sem infligir a completa punição dos pecados dos seres humanos no imediato, naquele momento? Como que Deus pôde permitir que o pecado se acumulasse durante tanto tempo e mesmo assim salvasse pessoas? A resposta que Paulo dá aqui em Romanos 3 é que Deus olhou para frente. No passado, enquanto não tinha a obra expiatória de Cristo consumada, Deus já olhava para aquele momento lá na frente. Porque ele já sabia o que aconteceria. Ele sabia que o filho seria morto e que ele providenciaria o sacrifício perfeito. Então, no passado, a ideia é que Deus colocou debaixo da sua tolerância, Deus tolerou o pecado do povo até que Cristo viesse, porque ele olhava e já enxergava o sacrifício.
Ele já sabia o que seria feito. Deus olhou para frente, ele olhava para a cruz, onde seria feito o pagamento pela culpa e o pecado. Esse é o ponto, é por isso. Né? Então, Deus sabia, Deus exatamente tinha planejado tudo isso. E, portanto, ele tolerou o pecado do povo até que Cristo viesse e providenciasse o sacrifício perfeito. Hebreus 9 também aqui, texto 9:15. Ele diz, por isso, Jesus, né, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Que herança eterna ele está falando? O reino. O reino. O reino de Cristo, o reino messiânico prometido para o povo judeu. Lembre-se que essa é a epístola escrita para o povo hebreu. Está dizendo, olha, Jesus é o mediador da nova aliança que foi dada a vocês no passado. E essa nova aliança, ela prometia o retorno à terra, ela prometia a purificação de pecados, ela prometia a habitação do Espírito Santo. Havia várias coisas prometidas nessa nova aliança. E o autor aqui está dizendo que Jesus é o mediador dessa aliança prometida por Deus no passado, por meio do profeta Jeremias e Ezequiel. E ele diz, para que todos, por meio de Cristo, recebam a herança que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado que haviam cometido sobre a primeira aliança. Ok? Então, para finalizar. Quais são os resultados, então, que a ressurreição de Cristo produziu? E aí nós encerramos aqui nesse tema da obra redentora. Primeiro, confirmou a divindade de Cristo. A ressurreição confirma, autentica que Jesus é quem ele dizia ser. Voltando em Romanos, capítulo 1, verso 4. Que diz, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a ressurreição é a prova final, a prova cabal, é a prova definitiva, é a confirmação final de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Depois, ele serviu também a ressurreição como garantia da nossa própria justificação. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Significa, a ressurreição indica que Deus aceitou o pagamento. Deus trouxe de volta à vida Jesus porque ele nunca deveria ter sido morto. Deus confirma que ele aceitou o pagamento pelo salário do nosso pecado. Isso é uma garantia de que nós estamos justificados se nós cremos em Cristo. Já fomos declarados justos diante de Deus. E por fim, a ressurreição forneceu uma base para a certeza da nossa própria ressurreição futura. 1 Coríntios 15, 20. E diz, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Ele é o primeiro que ressuscitou de uma vasta colheita de todos aqueles que morrem em Cristo. Um dia todos ressuscitarão como ele ressuscitou. E depois 2 Coríntios 4, 14. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. E essa é uma esperança maravilhosa, né, irmãos? É por isso que quando um crente
parte, né, quando o crente falece, um irmão em Cristo, há sempre alegria e esperança. É óbvio que há a tristeza da saudade, mais uma vez o pecado venceu no mundo, houve a morte, mas a gente não se desespera, o cristão ele tem essa firme esperança. Nós sabemos que não é um adeus, é um até breve. Um dia estaremos de volta, um dia estaremos juntos novamente, né, em um estado infinitamente superior e melhor. Né, aquilo que nós sabemos até que um irmão nosso está melhor do que nós aqui, porque ele está com Deus, já está no gozo do Senhor. Então isso é algo que só o cristianismo dá, essa certeza, né, essa confiança de que de fato isso é verdade, de que de fato isso vai acontecer. E graças a Deus por isso, né, irmãos?